Olá, bem-vindos a mais um programa Networker e o nosso tema de hoje tratará os aspectos trabalhistas na visão do empregador. Para tanto, convidamos a advogada especializada aí na área trabalhista, a doutora Camila Brito, do escritório Jacinto Vilela Brito Frank. Doutora Camila Brito, nós do programa Networker agradecemos imensamente a sua participação, representando o escritório de advocacia Jacinto Vilela Brito e Frank. Muito obrigado. Mas antes de iniciarmos aqui as perguntas que a nossa produção, comigo, preparamos para você hoje, eu gostaria que você se apresentasse com um pouquinho mais de detalhes para o nosso público, por gentileza. Obrigada, Ronaldo, pelo convite, agradeço. Eu sou advogada. Sou formada pela Faculdade FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas. Trabalhei em alguns escritórios de grande porte, fui RH de empresa, fui jurídico de sindicato e há alguns anos já estamos com um escritório. Atuei sempre na área do direito do trabalho, agora com foco no lado empresarial, e a gente representa os empregadores. E quero agradecer o convite. Legal, legal, muito bom. Olha só, então temos aqui a advogada especialista, a doutora Camila, para tratar desse tema tão importante, como falei no início, que são os aspectos legais aí, né? Os aspectos trabalhistas, no caso, na visão do empregador. Doutora Camila, então, iniciamos aí algumas perguntas. No início da pandemia, lá em 2020, né, pelo menos no Brasil, antes de termos lá todas aquelas ações que traziam impacto direto ou indireto em relação à parte trabalhista, né, seja do CLT, seja do prestador em geral, nós tivemos aí, foram emitidos alguns decretos, até me perdoe, né, pelo termo inadequado, mas leis aí que visavam trazer esse apoio ao empresário, ao empreendedor, principalmente ao empresário, de empresas aí, não importa o tamanho, micro, pequena, média ou grande. E hoje, né, passado aí mais de um ano desse processo de pandemia, como que a doutora, como que o escritório de vocês veem essa situação? Realmente foi positivo, impactos? Essas leis, no caso, elas continuam valendo? Acredito que muitos dos empresários que nos acompanham, como eu, nós temos dúvidas, né? Ainda está valendo, ainda pode parcelar um salário, pode cancelar umas férias, antecipar umas férias. Por gentileza, explica um pouquinho para nós a esse respeito. Em 2020, quando se instalou a pandemia, nós tivemos vários decretos e várias MPs editadas para contribuir com o empregador, né? Porque muitas empresas tiveram aí a impossibilidade de trabalhar, a impossibilidade de abrir os seus estabelecimentos. Nós tivemos segmentos com um impacto muito maior do que outros, né? Turismo, comércio, locais onde você tinha lockdown, então as pessoas não podiam sair na rua, né? Enfim. Então, os decretos são as MPs, né, que depois foram convertidas em lei, que trouxeram alguns benefícios para essas empresas, para que elas pudessem sobreviver a esse estado de calamidade que se instalou com a pandemia do Covid. Essas medidas provisórias foram convertidas em lei e tiveram exaurida a sua vigência, né, com relação aos benefícios. Com relação às consequências dessa lei, ainda temos a vigência. Então, para que fique muito claro para quem não é do ramo, né, a gente teve a suspensão e a redução dos contratos de trabalho nesse período, e o governo editou lá o auxílio emergencial, que era para auxiliar essas empresas a terem um suporte para quem não, né, e os funcionários a poderem receber valores. Essas medidas acabaram, porque o auxílio emergencial tinha um prazo de vigência, então a redução e a suspensão, elas não funcionam. Mas as consequências, né, a estabilidade que foi dada nessa MP, eventual fraude, né, o colaborador que fraudou, então as consequências só vão poder ser apuradas agora. Então, essa vigência das consequências dessa redução e suspensão, elas continuam. O que nós como escritório, a gente aconselha aos empregadores e aos empregados?
algumas convenções, alguns sindicatos, com a extinção desses benefícios pelo governo, alguns sindicatos de determinadas categorias, e aí você vai ter que saber qual é a sua categoria, eles editaram as convenções coletivas, onde eles colocam nessa convenção a possibilidade de algumas categorias ou segmentos continuarem com redução, com suspensão do contrato, com parcelamento de verba, no caso de dispensa, com antecipação de férias. Então, é muito importante a gente verificar os sindicatos da categoria e ver se tem esse benefício lá. Não tendo esse benefício, existem outras saídas que a gente pode pensar nisso. E do ponto de vista da nossa visão com relação a isso, é um momento muito difícil para todo mundo, para o empresário, para o trabalhador, mas, de certa forma, as leis vieram e você tem diversos universos na CLT, em outras leis esparsas, para que você possa auxiliar esses colaboradores e os empregadores a passar por esse momento de pandemia. Perfeito, perfeito. Um exemplo, né, até para ilustrar um pouco mais para quem está acompanhando, a doutora comentou sobre os benefícios e as consequências. A doutora citou a questão do auxílio emergencial, né, com uma ação do governo federal, mas também citou aí a questão, por exemplo, de férias, né, antecipação. Então, assim, um benefício naquele momento para o empregador, nós podemos ver essa questão da possibilidade dele ter antecipado férias ou parcelado. Seria isso? Sim, e a sim. consequência é que, apesar desses decretos terem virado medidas provisórias, né, terem virado lei, justamente para garantir agora, né, o depois. Isso, acredito que até para evitar questões judiciais, reclamações trabalhistas, alguma coisa desse tipo? Exatamente. Os benefícios, as medidas provisórias trouxeram diversos benefícios, tanto para o empregado quanto para o empregador. Toda vez que você mexe em alguma verba do trabalhador ou em algo que é inerente àquele contrato, você precisa trazer para o trabalhador um benefício. Então, quando eu tenho a possibilidade, a MP, por exemplo, a 927, ela trouxe a possibilidade do empregador pagar o terço de férias no final, junto com o 13º. Então, quando teve o lockdown, as empresas não sabiam o que fazer com aquele monte de trabalhador. Fechei o comércio, e agora eu faço o que com esses funcionários? Eu tinha a possibilidade de antecipar férias. Então, eu antecipava as férias e o terço constitucional das férias, que é uma verba que é paga junto com as férias, ele, ao invés de ser pago de forma antecipada agora, ele possibilitou que o empregador pagasse isso no final, lá junto com a parcela do 13º. Então, isso foi um benefício para o empregador. Mas aí o trabalhador que teve as férias ficou sem a possibilidade de receber esses valores. Então, o que a lei fez? O que a MP, que foi convertida em lei, fez? Olha, você vai poder fazer isso, mas você tem que ter alguma contrapartida, né? Então, eu tenho que fazer esse pagamento e se esse colaborador não usufruir dessas férias por alguma razão, você tem que antecipar esse pagamento. Da mesma forma, com redução e suspensão do contrato de trabalho. Reduzir o contrato de trabalho. Qual a contrapartida que a lei obrigou? A estabilidade, pelo mesmo período de redução e de suspensão. Então, esse colaborador ele não poderia ser desligado antes do término da estabilidade. Se fosse, teria que ser paga uma indenização. E as consequências que eu falo, por exemplo, nós tivemos alguns casos, a lei especificou quem poderia receber e não o auxílio emergencial, né, o benefício, o bem, né, que o governo federal implementou. E tinha algumas pessoas que estavam excluídas disso. E algumas pessoas estavam recebendo seguro, enfim, se candidataram e por alguma razão sistêmica, essas pessoas receberam 2 vezes o benefício. Então, a lei previu penalidades para quem usufruiu de maneira inadequada dessa lei. E essas penalidades só serão verificadas ao término do prazo de vigência da lei, porque você teve um período de concessão desse benefício. Então, quando a gente fala de consequências, são as consequências disso. Seja a indenização porque esse colaborador foi desligado enquanto estava na estabilidade, seja uma reclamação trabalhista, como você propôs, né? Na reclamação trabalhista, eu vou ter que ver o período, né? Porque fora do período pandêmico, a gente não pode antecipar as férias, né? Da forma com que foi nas medidas provisórias. Então, a lei trouxe algumas consequências que elas vão ser verificadas só depois de algum tempo. Exato. Até porque a tentativa do governo em geral foi uma tentativa de realmente minimizar o impacto para as empresas
E quando falamos olhar para o empregador, né, os empresários, os empreendedores que nos acompanham, mas também profissionais das mais diversas áreas que também acompanham o programa, o benefício realmente principal foi ter a oportunidade de repente, não perder o seu emprego, né? Imagina aí se não tivesse tido algumas leis, atende mais alguns, menos outros, sempre vai ter, né? Concordo, não concordo, isso é natural de qualquer processo, mas eu fico imaginando a quantidade, né, de pessoas profissionais desempregados se realmente nós não tivéssemos contato também com alguns desses benefícios que a doutora bem colocou. Eu quero entrar em um ponto que me chamou bastante atenção, dois, mas antes, né, a questão da convenção do trabalho, né? Até então, algumas coisas que nem se imaginava acontecer e com essas MPs que se transformaram em leis, foi possível, né? Você falar de parcelar uma férias, falar de dar a estabilidade em troca de parcelar o salário, por exemplo. Como a doutora vê essa questão, já que estamos falando de legislação, né? Como que a doutora vê, qual é a visão de vocês lá no escritório em relação à convenção trabalhista, né? Isso vem de forma permanente para ficar na convenção com mais possibilidades, né? Flexibilidade ou não, na hora que acabar realmente a pandemia, que é o que todos querem, deixaremos de ter esse tipo de situação, essa flexibilidade que se tornou. Como que você vê isso? Eu penso que os efeitos da pandemia eles vão perdurar por ainda algum tempo, né? A gente não consegue precisar quanto tempo. Eu acho que primeiro a gente tem que saber que tipo de segmento a gente está falando, porque a gente teve segmentos completamente afetados e segmentos que até cresceram nesse período, né? Mas você tem, por exemplo, o turismo, que é um segmento que não pôde, até por conta de fechar as fronteiras, tem locais que com restrição de locomoção. Então, assim, tem segmentos que infelizmente, você tem um impacto maior e a retomada desse segmento vai ser também mais demorada. E tem segmentos que quando você tiver o término, se Deus quiser, dessa pandemia, você vai ter uma recuperação mais célere. Então, eu imagino que os sindicatos terão um papel fundamental nisso, para estabelecer essas convenções, verificar a dor de cada segmento, a dor de cada empresário, né, para que ele possa estabelecer ou não a flexibilização. Mas a gente já vê, um ano depois, né, da pandemia, exatamente um ano, que algumas convenções coletivas de trabalho, elas já estabeleceram em seu corpo normas de pandemia. Então, você vê algumas convenções que falam, enquanto perdurar a pandemia, o estado de pandemia, o empregador pode antecipar salário, antecipar férias, parcelar férias, parcelar 13º, não, reduzir valores ou negociar PLR, porque empresas não tiveram lucro nesse período. Então, você já vê algumas convenções tratando disso e outras, eu acho que futuramente vai depender muito do progresso, né? De como que essas empresas vão conseguir retomar a lucratividade, vão conseguir retomar, de fato, as suas atividades de forma estruturada. Ou seja, esse resultado tão aguardado, né, que é como ficarão as coisas pós-pandemia. E também, pelo que eu entendi, tem esse movimento forte de ajustes, inclusive das convenções trabalhistas, que acabam de alguma forma também pressionando ou empurrando tudo o que acontece na própria convenção do trabalho, né, de forma direta ou indireta. Isso acaba também trazendo esse tipo de situação. Algumas empresas tiveram lucro. Alguns segmentos, a doutora comentou, claro, tivemos um grande impacto aí, principalmente em vários segmentos, eventos, né? Todo aqueles segmentos que tinham esse contato direto com o seu público, mas nós vimos aí muitos segmentos também crescer com essa questão do digital, o delivery, então realmente muitos segmentos aí pegaram e tiveram crescimento. Bom, ok, eu quero fazer um convite então para a doutora Camila Brito agora, para acompanhar conosco o nosso painel Dica Networker, com o nosso colunista especialista, o Marcelo Vizente, tá legal? Eu vou chamar então. Marcelo, manda para nós aí qual é a Dica Networker de hoje, por favor. Oi, Ronaldo, tudo bem? A minha dica Networker de hoje é a seguinte, é sobre imposto de renda das pessoas físicas. Se você recebeu o auxílio emergencial no ano de 2020
e o resultado da sua renda foi superior a R$ 22.847,76, quer dizer, somando o auxílio emergencial e os seus rendimentos de salário, você é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. E além disso, esse valor do auxílio emergencial que você recebeu vai ter que ser devolvido para o governo. Então, após a entrega da declaração, você precisará gerar um DARF e recolher o valor em devolução daquele auxílio emergencial que você recebeu. E mais uma coisa, se você fez o saque emergencial do Fundo de Garantia e está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, você precisará informar na guia Rendimentos Isentos e Não Tributáveis o valor do saque do Fundo de Garantia que você fez. É isso aí, espero que vocês tenham gostado da dica. É com você aí no estúdio, Ronaldo. Legal, bacana. Então seguimos aqui com a nossa entrevista networker com a doutora Camila Brito, do escritório Jacinto Vilela Brito Frank, especializada aí no caso na área trabalhista, né? E aqui com o nosso tema de hoje, aspectos trabalhistas na visão do empregador. Doutora, eu gostaria até de ter perguntado isso antes do painel, né? Não foi possível devido ao tempo. Para fechar essa primeira parte de perguntas, essa questão, eu sei que a doutora ela está presente nos tribunais, acompanhando o processo de seus clientes, né, fazendo defesa em geral. Como é que estão, assim, o que acontece dentro dos tribunais? Essa questão de jurisprudência, assim, essas leis todas, essas mudanças, né, que para nós leigos, por isso que contamos com os especialistas, é uma salada de fruta muitas vezes, né? Então o que a doutora está trazendo aqui hoje de informação, isso é muito importante, porque orienta, né, nos direciona para a tomada de decisão, para a melhor tomada de decisão. Mas como que a doutora está vendo esse movimento dentro dos tribunais no que diz respeito aos processos trabalhistas, né? Funcionário, empregador, funcionário, em relação a tudo isso? Os reclamantes, né, por exemplo, eles têm noção de que algumas coisas que eles entendem que perderam o direito, na realidade foi uma lei que permitiu. Como é que está isso? Boa pergunta. É uma curiosidade. Boa pergunta. A pandemia já começou a ter um impacto no tribunal, porque toda crise ela acarreta em desemprego, infelizmente, e a gente teve dois fatores, eu acho, que podem repercutir no judiciário. O primeiro fator é a crise em si, então algumas empresas fecharam as portas, desligaram seus colaboradores, outras empresas tiveram uma dificuldade financeira, então elas não conseguem honrar com o pagamento das verbas. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator é a doença em si, né? Você tem muitos colaboradores aí que contraíram a Covid-19, que ficaram afastados, que faleceram, infelizmente. Então, isso repercute, sim, no judiciário. Agora, do ponto de vista dos empregados, fica uma confusão. Até para nós, advogados que estudamos, que estamos no dia a dia, você teve assim uma infinidade de leis em um curto espaço de tempo editadas, né? Eu brinco que a gente dormia com uma lei e acordava com outra, porque era isso que acontecia mesmo. A gente acordava às 7 horas da manhã, tinha editado uma medida provisória que alterava todo um trâmite que a gente já está habituado. Você poder parcelar verba rescisória, você poder antecipar férias de um período que nem havia sido gozado. Então, realmente não é fácil. É importante que os empresários, os empregadores tenham um esclarecimento com relação a isso, seja buscando um departamento jurídico, buscando esclarecimento em vários canais, e o empregado também busque esse conhecimento, porque, de fato, tem muitas questões que ainda vão ser dirimidas, né? A lei trouxe uma forma, digamos, de tentar auxiliar todo mundo, tanto o empregado quanto o empregador, mas os conflitos que vão advir daí ainda não chegaram de forma definitiva no judiciário, né? Então, você tem algumas categorias que já estão discutindo isso aí, você tem uma pacificação de entendimento, mas tem categorias que não. Então, é complicado não só para o trabalhador, como para o empresário, mas a gente está aqui também para isso, o escritório, enfim, o advogado, o jurídico da empresa e o sindicato da categoria também, ele esclarece, traz demandas,
mas o Poder Judiciário ainda não firmou. Uma demanda trabalhista, Ronaldo, só para você ter uma média, agora com os processos digitalizados, ela tem levado entre 6 meses a 1 ano para ela ser dirimida em primeira instância. Então, até que a gente consiga trazer isso para o Judiciário de forma que outras instâncias julguem esses processos, leva um pouquinho de tempo e a gente ainda não tem essa pacificação. Perfeito, perfeito. É compreendido, né? Como a doutora falou no início dos benefícios e das consequências, essas consequências estão chegando aos poucos nos tribunais e, logicamente, que eu imagino que vocês, advogados, juízes em geral, ainda estão interpretando isso com base na lei, claro. Então, é natural que ainda, né, até da parte de vocês existam, sim, né, algumas dúvidas, qual o caminho seguir, qual a lei que está embasando aquilo. Fiquei com outra dúvida, gostaria de saber, essa questão dos sindicatos, né? A doutora comentou bastante aqui a respeito dos sindicatos, das convenções trabalhistas, os sindicatos em geral. No início não, claro que no início foi um susto para todos, é até compreensível que os sindicatos, até em defesa dos seus associados, né, sindicalizados ali, contestasse a grande maioria, mas hoje, né, os sindicatos, eles já absorveram, eles assim, eles conseguem compreender bem toda essa mudança que teve na lei, que às vezes afetou diretamente o trabalhador, mas eles conseguem, qual a sua visão hoje, você que está ali no mercado? Ronaldo, eu assim, respondendo objetivamente, os sindicatos, eles têm um papel fundamental, porque as grandes empresas, elas têm toda uma estrutura, né? Um departamento jurídico, elas têm um departamento pessoal, um RH estruturado, então elas conseguem utilizar de mecanismos que as pequenas e médias empresas não têm. Então, o sindicato tem um papel fundamental para poder acolher esse pequeno empreendedor, esse pequeno empresário que tem lá 20 funcionários, 10 funcionários, que não tem o poder econômico e o poder de conhecimento, de estrutura de uma grande empresa. Então, os sindicatos, num primeiro momento, como você disse, realmente foi complicado, porque, assim como as empresas, os sindicatos também estavam em home office, também estavam em lockdown, não podiam ir para as suas bases, não podiam reivindicar, né? O sindicato vai para a rua e, nesse momento, não podia fazer isso. Mas, quando a coisa foi começando a tomar um corpo, as medidas foram saindo com um pouco mais de tempo, os sindicatos entenderam as necessidades dessas empresas e desses colaboradores. E nós mesmos, lá no escritório, a gente firmou alguns acordos com sindicatos, com empresas de pequeno e de médio porte, firmamos alguns acordos com relação à participação nos lucros, a benefícios que estavam previstos anteriormente, nós renegociamos. Então, o sindicato tem um papel de sentar, ele representa a categoria, a coletividade daqueles funcionários, de sentar com a empresa, com o departamento jurídico da empresa ou com o empresário em si, e traçar uma estratégia que fique bom para ambos, né? Porque, às vezes, aquela legislação ela não atende àquela empresa, né? Então, eu não tenho condição de antecipar férias para 30 funcionários, porque eu não tenho caixa para isso. Então, como que eu posso fazer? Que saída que o sindicato pode me trazer? E eu percebi na negociação que eu fiz com alguns sindicatos e consultando as convenções, a gente é obrigado a estudar e é obrigado a buscar. Eles têm uma flexibilidade, eles estão fazendo acordo. Eu vi sindicatos permitindo o parcelamento de verbas rescisórias em 10 vezes, 12 vezes, dependendo da categoria. Certo. Então, eles trouxeram, sim, uma flexibilidade maior. Muito bom, muito bom. Olha aí, ótima explicação, orientação da doutora Camila Brito, aqui nossa entrevistada de hoje no Networker. Uma pergunta agora relacionada a um tema bastante tratado, falado durante esse período aí de pandemia, que trouxe sim, né, inicialmente aí o pensamento de impacto. Eu, sinceramente, aqui nós do programa, nós vemos desde na ocasião como uma quebra de paradigmas, algo que veio aí realmente para mudar e acabou, né, de forma bastante inesperada, trazendo surpresas positivas, aprendizados, que é o chamado home office, né? Não poderíamos deixar a doutora Camila ir embora sem passar a posição dela a respeito do home office. E, logicamente, que o home office trouxe muitos aprendizados, acabou salvando aí, né, diga-se, essa possibilidade de trabalhar realmente remotamente. Muitas empresas não tinham sequer noção o que era o home office, com todo respeito, muitas empresas não sabiam o que era o home office, outras já praticavam muito bem o home office, diga-se, poucas. E a pandemia acabou, né? A gente está deixando aqui o aspecto da saúde de lado, claro, é o principal, é a prioridade. Aqui estamos falando só de negócio.
mas a pandemia acabou forçando esse aprendizado que foi o home office. Como que a doutora vê, né, um CLT saindo lá do escritório, onde era impossível imaginar isso, e a empresa mandar ele para trabalhar realmente home office, com a assessoria psicológica, eventualmente, quando necessário, todos esses aspectos. Como que a doutora vê a questão do home office? É uma tendência, vai continuar, ou quando acabar essa pandemia, a tendência são esses funcionários realmente voltarem para as empresas? Como que você vê isso? Bom, eu particularmente sou fã do home office. Eu acho que você tem sempre que avaliar os prós e os contras, né? E você também tem que avaliar as condições de cada colaborador e as condições da empresa para implementar isso. Mas eu acho que o home office traz uma série de benefícios de tempo, de condição física mesmo e psicológica para o trabalhador. Mas eu acho que é sim uma tendência, diversas empresas já publicaram que não devem retornar, e se retornar, devem retornar num volume bem menor. Então, ao invés de você ficar todos os dias em home office, vai ficar 2, 3 dias em casa e 2 dias na empresa. Então, vão fazer talvez algum sistema híbrido. O que eu gosto de chamar a atenção sempre dos nossos clientes e do empresário, do empreendedor, de quem pensa nisso como uma forma. O home office traz redução de custos, sem dúvida nenhuma, traz redução de tempo, que eu acho que é o mais importante para todo mundo, porque tempo é dinheiro. Então, tem colaborador que ficava 2 horas no trânsito, em deslocamento, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ele ganha esse tempo. Mas existem atividades que não têm essa possibilidade, e existem atividades ou empregadores que não têm condição de fiscalizar ou de trazer a produtividade do trabalho. Então, é importante a gente analisar cada segmento, analisar a necessidade desse colaborador e a possibilidade. Porque, às vezes, a gente tem a possibilidade para um colaborador que trabalha super bem, que tem a condição de espaço físico na sua residência para trabalhar, e a gente tem o colaborador que não tem a menor condição de fazer isso. Perfeito. Então, a gente tem que ter esse cuidado, não só com o colaborador, com a saúde, como você disse, mas do ponto de vista do negócio, às vezes você deixá-lo em home office é algo que não seja tão produtivo para a empresa. Mas eu acho sim que é uma tendência, acho que isso vai ser aprimorado, acho que isso vai vir, algumas convenções, como a gente falou, já trazem essa possibilidade, e o que a gente tem que tomar cuidado é com a regularização disso, né? As empresas têm que pensar, sim, como se regularizar essa implementação, pago ou não pago as despesas desse colaborador, tenho que dar o material ou não tenho que dar o computador, a cadeira, etc. Tenho ou que não tenho que dar. Como que eu fiscalizo, né? Cobro ou não cobro hora extra? Então, são várias questões que a gente precisa pontuar, mas eu acho que o home office é uma grande tendência do mercado, quando todo mundo percebe que isso é muito valoroso de tempo. Ok, ótima visão. E para encerrar, né, caminhando aí já para a parte final da nossa entrevista, eu gostaria de uma posição da doutora, mesmo que mais resumida, a respeito dos feriados. Não poderíamos fechar o programa sem perguntar dos feriados, essas antecipações. Isso segue naturalmente, traz impacto na sua visão? Traz impacto sim, Ronaldo, porque as antecipações de feriados, especialmente as que aconteceram, elas são municipais, então você tem cidades que aderiram e cidades que não aderiram, aí o colaborador ele é sediado, a empresa tem uma sede numa cidade e ele presta serviço na outra, então qual é a legislação que eu sigo? Então você tem impacto financeiro, porque você tem algumas categorias que não fecham mesmo no feriado, né? Padarias, supermercados, hospitais, então essas categorias elas têm uma oneração na folha de pagamento. Então, a antecipação de feriado, você vai ter que avaliar o seu município e se esse colaborador tem ou não obrigação ou necessidade de trabalhar. Se trabalhar, vai ter que ser pago 100%. Okay. Se não para trabalhar, aí ele pode descansar e tem outras medidas que a gente pode colocar. Legal, legal. Viu aí que só nesse tema, nessa resposta, já tem aí tema para uma entrevista completa. Então, realmente ficará aí para a próxima para entendermos mais. Mais dúvidas vocês podem encaminhar aí para a TV Osasco, aqui para o programa Networker, que chegarão aqui na doutora Camila. Com certeza ela vai responder com muito carinho para todos vocês, tá legal? Doutora, então chegamos ao fim da nossa
entrevista Networker. Eu quero agradecer imensamente a sua participação. Foi bastante produtivo, né, esse bate-papo de hoje. Eu tenho certeza que as suas orientações, direcionamentos, esclarecimentos ajudaram muito ao nosso público, que normalmente é formado aí por empresários, empresárias, empreendedores, empreendedoras em geral e também profissionais que atuam como funcionários, empregados em empresas, tá? Tenho certeza que orientou bastante. Muito obrigado. Obrigada, Ronaldo. Obrigada. Legal, ok. Pessoal, então finalizamos aqui mais um programa Networker, cujo tema de hoje foi aspectos trabalhistas na visão do empregador, com a nossa convidada especial, a doutora Camila Brito, do escritório de advocacia Jacinto Vilela Brito Frank. Olha só, decorei, doutora. Pessoal, então até a próxima quarta-feira. Aguardo todos vocês. Sintam-se abraçados.